Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Fala, família linda! Boa noite, meus amados, incríveis, meus irmãos e irmãs que eu amo tanto. Essa família, o mundo precisa mais de Deus. Compartilha, chega dando like, chama o povo que hoje vai pegar fogo essa live. Eu creio em nome de Jesus que, gente, tem muita coisa para passar para vocês hoje. Eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Muitos testemunhos de mudança de vida. Muitos testemunhos de pessoas que estão tendo uma comunhão profunda com Deus de uma forma incrível e maravilhosa. Então, gente, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu amo fazer isso aqui. Esse é meu propósito de vida. Então, meu irmão, minha irmã, vai chamando o povo que hoje vai ser show de bola, em nome de Jesus. Então, gente, vamos começar essa live. Então, meus irmãos e irmãs, na última live nós falamos sobre o lugar secreto. Cara, aquela live foi demais. Oh, glória a Deus. Gente, acabou a live, eu fiquei flutuando. Nós falamos sobre o lugar secreto. O lugar onde você se assenta. O lugar onde você descansa. O abrigo do Altíssimo. E onde você e eu devemos habitar. Eu tenho certeza que essa palavra tocou muitas vidas. Muitas vidas. E hoje nós vamos nos aprofundar nisso, gente. Então presta atenção que o conteúdo hoje é muito rico para você. Como eu sempre falo, gente, é comida sólida. Não é papazinho, é comida sólida. Muitas pessoas dizem assim, né? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quantos já falaram isso? Eu sempre falo isso. Agora eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você crê verdadeiramente nisso? Você crê que Deus é bom? Ou você acredita naquele Deus que ele fica lá do céu te observando o tempo todo? E se você fizer algo errado, ele vai te castigar. Qual a sua visão de Deus, meu irmão, minha irmã? Como você vê Deus? Um Deus amoroso, um Deus bondoso? Ou um Deus que castiga quando você erra? Meu irmão, minha irmã, a forma como você se relaciona com Deus é que vai fazer com que você viva o plano dele, que já está reservado para você. Esse relacionamento com Deus é primordial. O nosso Deus, ele só quer relacionamento com você. Ele não é um Deus que fica olhando as suas falhas e vendo quando você vai errar para te dar um castigo. E se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, se liberte. E muitas coisas que nós falamos pode ser um pouco difícil de entender. Pode ser coisas conflitantes que vão vir de encontro ao teu coração. Mas como eu sempre falo, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração e ouça a voz do Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele que fala a verdade a você. Ele que te revela. Não é pastor, não é o Vinícius, não é o homem. Quem revela a verdade é o Espírito Santo. Gente, por vezes a voz dele, devido à verdade que será revelada para você, vai fazer com que você de alguma forma fique triste. Você pode ficar triste. Pode soar coisas tristes para você, você falar, o que é isso? Mas, meu irmão, minha irmã, um conselho que eu te dou para você não parar. Você continuar. Sabe por quê? Porque essas verdades, num futuro próximo, vão trazer para você uma liberdade que você nunca sentiu antes. Meu irmão, minha irmã, eu recebo diariamente dezenas de depoimentos e testemunhos de pessoas que estão tendo intimidade com Deus como nunca tiveram. De curas, de libertação, de pessoas que estão vivendo verdadeiramente um relacionamento com Deus. Pessoas com 35, 40 anos de igreja que nunca tiveram uma comunhão com Deus como estão tendo depois de terem conhecido verdadeiramente o que é a nova aliança. A minha prima que está aqui, ela é testemunha disso.
35 anos de igreja e agora ela está feliz de tudo que ela está conhecendo. A minha irmã Regina, para mim, quando eu conheci, foi um impacto. E tantas outras pessoas que estão aqui na live que são testemunhas disso. A liberdade que você vai sentir, meu irmão, minha irmã, porque como na palavra diz, nós somos livres em Cristo, você vai experimentar dessa liberdade. A nova aliança, ela é um dos assuntos que a igreja atual menos compreende, meu irmão, minha irmã. Quando eu conheci a nova aliança, muitas coisas ocultas foram reveladas no meu coração. Foi como se fosse, meu irmão, minha irmã, uma explosão do Espírito Santo na minha vida. A paz que eu pensei que eu tinha tomou conta do meu ser e tudo começou a fazer sentido em minha vida, gente. A liberdade que eu sentia, a paz que excede o entendimento, que eu pensei que eu já tinha, era muito maior do que eu imaginava. O amor de Deus invadindo a minha vida, eu vivendo esse amor, e esse amor que invade o nosso coração, ele transborda de uma forma que nós começamos a dar esse amor, que é o amor perfeito. O amor perfeito que fala na palavra que o amor perfeito lança fora o medo. O amor perfeito é o que você recebe de Deus e dá para as outras pessoas. Não adianta você reter esse amor para você e não amar as outras pessoas. Esse não é o amor perfeito. Então você começa a viver isso, e eu comecei a viver isso, gente. Não sei como você tem reagido à nova aliança, meu irmão, minha irmã. Alguns aqui eu já sei. Alguns não, muitos que já me mandaram depoimento. Mas o que eu tenho certeza que eu posso falar para você, se você estiver disposto a aprender essa verdade, vai te libertar do cativeiro, com certeza. Assim como me libertou e libertou várias pessoas que estão aqui comigo. Sabe qual é o problema, gente? A igreja, durante muito tempo, cerca de 1500 a 1700 anos, ela vem mesclando as duas alianças. Ela usa as duas alianças, tanto na forma de crer, quanto na prática. E isso limita radicalmente a expressão da vida e do poder de Jesus Cristo através dela, da aliança. Infelizmente, essa mistura das duas alianças virou uma regra, meu irmão, minha irmã, e não uma exceção. O que foi ministrado se tornou parte de nossas vidas. E com isso, quando nós conhecemos com profundidade a nova aliança, a gente fica chocado. A gente fica assim, que isso? A minha irmã, você precisa ver minha irmã, quando ela conheceu a nova aliança. Minha irmã de caminhada de 30 e poucos anos também na igreja. Vocês viram como ela é ungida, mas foi uma explosão no coração e na mente dela. Então, meu irmão, minha irmã, você fica chocado. Mas eu te digo, meus amados, não se preocupa com isso. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Busque nas Escrituras tudo que eu falo, gente. Não vá pela verdade que eu falo. Às vezes o pessoal fala, o Vinícius falou, gente, vai pesquisar na palavra. Converse com o Espírito Santo. Ah, porque o pastor falou isso, porque não sei quem falou aquilo. Vai para o joelho, Espírito Santo, o Senhor habita em mim, revela a verdade. O que Vinícius está falando é verdade? O que o pastor está falando é verdade? Qual é a verdade? Que ele vai revelar para você. O grande problema é isso, gente. As pessoas vivem em função da verdade do que o homem fala. Porque o homem falou, eu vou fazer. Gente, quantas pessoas me mandam mensagem? Quantas? Falando assim, Vinícius, isso é pecado? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso? Gente, tem coisas que são óbvias que é pecado. Mas tem, mesmo as coisas óbvias, não adianta eu falar isso é pecado, isso pode, isso não pode, porque as pessoas vão obedecer ao que o Vinícius falou. Então, as igrejas funcionam assim. O que o pastor falou que pode, eles fazem. O que não pode, não fazem. Só que não conversam com o Espírito Santo, porque eles têm comunhão direta com o Senhor depois que Jesus morreu. Depois que Jesus gritou, está consumado, rasgou-se o véu. E nós falamos com o Pai através do Filho. E as pessoas ficam dependentes de pastor, gente. Vai falar com o papai direto. Você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Então pare de viver em função de pessoas, meu irmão, minha irmã. Para!
Quando você começar a caminhar com as próprias pernas, você começa a viver o plano de Deus para sua vida. Quando você, gente, quando você se aprofundar na nova aliança, você vai ver que não há nada melhor do que viver na nova aliança. Abra teu coração somente, meu irmão, minha irmã. Se dê uma oportunidade, você vai perceber que não há nada melhor do que viver na nova aliança. E quando você se aprofundar na verdade da nova aliança, muitas coisas vão soar estranho para você. Pois quando você quando você já estava acostumado a fazer algo errado, por muitas gerações, a maneira correta vai soar errado no teu coração. Por isso que eu falei tanto em incredulidade do coração até hoje. Você tem que combater a incredulidade do teu coração. Agora, meu irmão, minha irmã, nós não podemos julgar ninguém que viva a mistura das duas alianças. Porque eu fiz isso por muito tempo. E eu sei que muitos aqui ainda fazem isso. Muitas coisas que você tem ouvido durante os vídeos são repetitivas. Mas a finalidade, meu irmão, minha irmã, sabe o que é? É que essas coisas fiquem gravadas na sua alma. Assim como Paulo fez repetidamente, advertindo os Gálatas contra a religiosidade e a mentalidade da velha aliança. Eu vou fazer o mesmo com você. Ele disse em Filipenses 3:1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que eu estiver repetindo é segurança para vocês. É que vocês absorvam esse conhecimento, pesquisem, leiam as Escrituras e confirmem a verdade com o Espírito Santo. Não há nada que nos roube, meu irmão, minha irmã, mais o potencial que Deus nos deu e as bênçãos celestiais que legalmente já nos pertencem, do que não entender e nem viver na nova aliança. Quando o nosso coração realmente captar essa verdade, nós vamos desfrutar de uma vida permanente de bênçãos, vitória, provisão e principalmente intimidade com o Senhor. É incrível. Depois de tudo que nós falamos até agora, meu irmão, minha irmã, sobre a nova aliança e os temas que nós desenvolvemos nessa série, como eu falei, Deus me direcionou para, a partir dessa live para as próximas, um conteúdo assim mais profundo e teórico para você entender o que é verdadeiramente a nova aliança, aonde está na palavra, da onde ela saiu, qual a origem e várias outras coisas. E que vai, gente, tudo que eu passar para você a partir de hoje vai aliar o conteúdo que eu já dei. Então você vai juntar uma coisa a outra, e hoje a palavra é poderosa. Então, o que acontece? Eu escutei um áudio ontem de um amigo gente, não vou citar nomes, eu não tô aqui para julgar ninguém, não tô aqui para discutir Bíblia, que eu acho a coisa mais absurda, dois crentes ficar discutindo Bíblia, gente. Eu acho que Jesus deve chorar quando ele vê isso. Não porque isso você está certo, porque você está errado, porque na palavra de... Gente, eu acho horrível. E é uma coisa que você nunca vai me ver fazendo. Discutir Bíblia. Nunca. Sabe por quê? Porque não adianta o que eu falar para você, você tem que perguntar para o Espírito Santo te revelar a verdade. Então, gente, não vou discutir Bíblia com ninguém, não vou entrar em debate, nunca. Sabe por quê? Porque eu amo todos os meus irmãos em Cristo, independente de denominação, religião, independente do pensamento que tem ou não. Mas esse áudio falou forte comigo. Um amigo lá do grupo do WhatsApp, ele mandou um áudio pro um amigo lá. Eu não vou citar nomes, tá, gente? E nem vou colocar o áudio aqui, porque não vou expor ninguém. E daí, amigo, meus irmãos, esse áudio foi um colega, esse amigo do WhatsApp, que faz parte do WhatsApp, que me segue, ele mandou um áudio para um irmão, não sei se é irmão de sangue ou um irmão lá da igreja, não sei se é irmão ou de sangue. Eu não sei o conteúdo desse áudio que ele mandou, mas provavelmente seja algo relacionado à nova aliança. E esse irmão dele mandou para o pastor da igreja deles. E o pastor respondeu: gente, se você ouviu o áudio assim, eu fiquei, Senhor,
E nesse áudio o pastor ele respondia que lá na igreja deles, eles não estudavam a nova aliança, mas a Bíblia toda. Gente, quem disse que a nova aliança você não tem que estudar a Bíblia toda? E além disso, ele disse que não existe velha e nova aliança. Não existe velha, só existe uma aliança. Realmente, existe só que a gente vive hoje, a nova. Mas dizer que não existe a velha. E ainda ele falou, gente, que quem inventou a nova aliança foi a Igreja Católica no ano de 1200. Falou ainda que não existe a velha aliança, não existe a nova, mas a Bíblia por inteiro. Falou que o livro de Hebreus está pautado na velha aliança. Falou que ele estava, que o irmão estava aprendendo tudo errado. Falou que o irmão estava perdido. Disse que não era para seguir pastor de internet. Qual a diferença, gente? Não entendi muito bem isso. Que pastor na internet, pessoa de internet. O que tem a ver a internet com físico? Eu não sabe, uma coisa que não faz sentido para mim. Ele falou ainda sobre os 10 mandamentos. Falou que o irmão estava sendo enganado porque existe apenas uma aliança. E mandou perguntar ainda para ele que o mandamento lá que tem nos 10 mandamentos, não adulterarás, faz parte dos 10 mandamentos que está na velha aliança, e se ele deixaria a mulher dele dar para outro homem. Gente, eu mandei esse áudio para o Reinhard. O Reinhard só falou assim: isso é muito triste. E eu não estou aqui para discutir com ninguém, e muito menos para julgar essa pessoa. Eu orei por ele ontem. Eu falei: Senhor amado, eu não sei, Deus, o que se passa com uma pessoa gravar um áudio desse, mas, Senhor, que o Senhor toque no coração dessa pessoa e que ele tenha uma revelação da verdade. Eu amo em Cristo. Eu não quero debater nada com ele, eu não quero bater de frente, até porque eu não vim aqui para fazer isso. Agora, gente, a pessoa, isso aqui, quando eu mandei para um Reinhard ontem, eu conversei com o Reinhard rapidamente. Gente, isso aqui é o retrato da igreja. O que eu li para você é o retrato da igreja do Brasil. A igreja do Brasil, muitos acreditam nisso, mas sabe qual a culpa? A culpa não é do pastor, gente. A culpa é de quem está ouvindo e não pergunta a verdade lá no secreto do quarto para o Espírito Santo. E as pessoas fazem o que o pastor fala. Eu não quero que façam o que o pastor nem que o Vinícius fala, gente. Você tem intimidade com o papai. Você tem que fazer o que ele fala. Agora, gente, depois que eu li todos esses absurdos aqui para você, foi só algumas partes que eu peguei. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Entenda. Ele falou muito em Novo Testamento, Velha Aliança, Antigo Testamento, Velho Testamento. Gente, não confunda Novo Testamento com Nova Aliança, Antigo Testamento com Velha Aliança. Já falei numa live lá atrás. Antigo Testamento é uma coisa, a Velha Aliança é outra. A Velha Aliança foi uma aliança feita entre Deus e o povo hebreu. Mediador foi Moisés. Não tem nada a ver do contexto da Velha Aliança com todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem várias alianças, meu irmão, minha irmã. Tem a aliança abraâmica que Deus fez com Abraão. Tem a aliança que Deus fez com Davi. Tem a aliança que Deus fez com Noé. Tem várias alianças na Bíblia, gente. Então não confunda Antigo Testamento com Velha Aliança, Novo Testamento com Nova Aliança. A Nova Aliança começou depois da morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus. E quando foi derramado o Espírito Santo, ali começou a igreja a caminhar dentro da Nova Aliança, quando veio o Espírito Santo. Não é novo. Então, gente, as pessoas misturaram tudo. Eu só fiz um resumo do que o pastor falou. Mas, gente, é tipo assim, um absurdo. E na palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento, gente. Aí ele falou ainda para eu ler. Fala para esse cara aí para ele ler tal palavra, tal parte. Daí eu não vou fazer isso, gente. Não vou entrar em debate.
Eu só orei por ele, que o Senhor toque no coração dele. Nem sei se ele está aqui, mas eu o amo em Cristo, eu amo todo o corpo de Cristo. Meu desafio aqui, gente, eu não sou pastor. Eu sou um homem que teve a vida mudada e tocada, eu não tenho título. Eu sou o Vinícius, eu sou o teu amigo, o teu parceiro. Eu sou aquela pessoa que até Denise me chama de mano. Eu sou teu amigo, eu não sou pastor, gente. Eu sou uma pessoa que se apaixonou verdadeiramente por Jesus e conta a experiência e testemunho que eu tive. E através da minha vida, muitas vidas estão sendo mudadas, ponto. Eu não preciso ser pastor para pregar o evangelho, gente. Todos nós temos que pregar o evangelho. Então é uma coisa assim complicada. E aí, gente, entrando no assunto hoje, eu falei, então eu já sei o que eu vou falar. O que é uma aliança? E hoje você vai entender o que é uma aliança. Para entender a Bíblia, minha irmã, a Bíblia e a Deus, é fundamental que a gente compreenda o significado da palavra aliança. Por isso, antes de entender e desfrutar da plenitude da nova aliança, a gente precisa compreender o significado da aliança dentro da perspectiva bíblica. A aliança, meu irmão, minha irmã, é a mensagem central da Bíblia e nos mostra que Deus faz o que faz e diz o que diz. E é através da aliança que Deus se relaciona com as pessoas. E se nós não compreendermos o fundamento da aliança, nós não vamos interpretar a Bíblia da forma correta. Seja qual for a sua pergunta sobre Deus ou a Bíblia, aliança é a resposta, porque Deus é um Deus de aliança. Agora, para você começar a entender o que eu quero falar, gente, você tem que entender a diferença entre aliança e contrato. Olha que show isso aqui, gente. O que é uma aliança? Aliança, quanto o contrato, um como o outro, é um compromisso que une duas partes, através de obrigações por ela estabelecidas. É isso. Aliança e contrato é um compromisso que une duas partes através das obrigações que estão estabelecidas, tanto no contrato quanto na aliança. Embora tanto o contrato quanto a aliança sejam um compromisso, existe uma diferença gigantesca entre eles. E se você confundir um com o outro, contrato e aliança, vai causar impacto negativo na sua vida cristã. Eu, Vinícius, e vocês, não estamos ligados a Deus por um contrato. Nós somos ligados a Deus por uma aliança, porque nós servimos um Deus de aliança e não um Deus de contrato. Num contrato, meu irmão, minha irmã, as partes negociam entre si para chegar num acordo. E depois disso, esse acordo vira um compromisso. E assim, elas estão comprometidas uma com a outra. Contrato é isso. Numa aliança, meu irmão, minha irmã, não há negociação. A parte mais forte oferece a aliança à parte mais fraca, que pode aceitá-la ou rejeitá-la. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? E o que mais vemos hoje é um relacionamento entre cristãos e Deus, como se fosse um contrato. E o que é isso, gente? Um contrato com Deus? É barganhar com Deus. Barganha com Deus. E a grande maioria faz isso. Declarações assim: Deus, se o Senhor me curar, ou curar o meu cônjuge, o meu filho, eu vou dedicar a minha vida a Ti. Outra declaração que faz: Deus, se o Senhor tirar esse problema da minha vida, eu viverei somente para Ti. E a mais comum, gente: Deus, eu lhe darei e vou te devolver 10% da minha renda, pois assim terei bênçãos financeiras. Isso é barganha com Deus. Isso é contrato. Meu irmão, minha irmã, gente, eu já ouvi tantos absurdos. Líderes de igrejas com milhões de membros falando que o dízimo nós devolvemos para Deus, porque é uma obrigação, e as ofertas, além do dízimo, é um investimento. Investimento, gente. Misericórdia. As pessoas que falam isso
Estão dentro de uma aliança ou de um contrato? Infelizmente, barganhar com Deus normalmente ocorre, sabe quando? Quando as pessoas estão enfrentando uma situação desesperadora, uma situação difícil, até impossíveis. Muitos chamam essa barganha com Deus de voto. Eu fiz um voto com Deus, mas é barganha, porque através disso tentam obter algo de Deus, gente. E nós não podemos fazer isso, meu irmão, minha irmã. Não podemos negociar nem barganhar com Deus, porque Ele não é um Deus de contrato, é um Deus de aliança. Outra situação pela qual não há negociação com Deus, é porque não temos nada que Deus precise, meu irmão, minha irmã. Ele é autossuficiente. Mas num contrato, ambas as partes têm algo que a outra pessoa precisa, no contrato. Pois é um compromisso entre duas pessoas, é um compromisso mútuo. Mas a aliança não é assim. Se nós quebrarmos a aliança com Deus, Ele permanece fiel e mantém a sua parte. Nós sofremos as consequências definidas na aliança, mas Deus Ele mantém a aliança dele conosco. A diferença entre aliança e contrato, meu irmão, minha irmã, é primordial para você entender o que é a nova aliança. Usar o nosso amado, incrível, maravilhoso Deus para obter aquilo que podemos conseguir dele, sabe o que é isso? É rebaixar o nosso relacionamento com ele de uma forma aterrorizante. A outra diferença importante entre aliança e contrato é que um contrato envolve apenas promessas, enquanto a aliança envolve juramento. Olha só isso, gente. Contrato envolve promessas, enquanto a aliança envolve juramento. Olha o que está escrito em Hebreus 6, 13 e 14. Inclusive Hebreus, que é o livro que o pastor falou que só fala da velha aliança, né? Olha só, Hebreus 6, 13 e 14 diz assim: quando Deus faz sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Gente, várias alianças. E vai ter uma live que eu vou fazer, qual a origem da nova aliança. E, gente, essa live vai ser linda. E isso foi uma revelação profunda. Da onde veio a nova aliança? Já era uma ideia de Deus, antes da fundação do mundo. Nunca se esqueça que no Antigo Testamento tem várias alianças. Abraâmica tem com Noé, tem a velha aliança, tem a nova aliança, tem a aliança com Davi. Tem várias outras. As promessas, elas são maravilhosas, meu irmão, minha irmã. Mas normalmente, como eu falo, elas são condicionais. Para você receber a promessa, tem uma condição. Agora, ao lermos a Bíblia, nós descobrimos que muitas das promessas de Deus apresentam realmente essas condições e nós precisamos cumprir aquilo para experimentar o cumprimento das promessas e desfrutarmos delas. Olha o que diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, aqui é o seguinte: para que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos pensamentos, nós precisamos entregar a Ele as nossas preocupações. Ou seja, para você ter paz, você tem que lançar sobre Ele as suas preocupações. É uma condição. Entendeu, gente? Promessas têm condições. Além de poderem ser condicionais, as promessas também, elas podem ser quebradas. A aliança não, meu irmão, minha irmã. Como a aliança ela é baseada num juramento, ela é uma promessa muito mais sólida. Muito mais sólida. E na Bíblia, um juramento é considerado algo definitivo e sério. Outra diferença entre contrato e aliança, meu irmão, minha irmã, é que os contratos exigem a troca de bens e serviços, enquanto a aliança envolve uma entrega pessoal. Olha isso. Num contrato, você promete entregar um serviço ou um bem material e a outra pessoa entrega o dinheiro para você. Numa aliança, você entrega o seu próprio ser.
e rende-se a outra pessoa. Na sua aliança, Deus recebeu as criaturas e transformou as criaturas em filhos. E se deu a nós na forma do seu Filho Jesus Cristo. Lindo, né, gente? Com isso, nós nos tornamos novas criaturas de natureza e descendência divina. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a nossa aliança. No livro de Isaías, já dizia que o próprio Jesus se tornou a nossa aliança. Olha o que diz, gente, Isaías 42, 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu e espraitou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha só, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Gente, aí ele está falando de Jesus. Deus falando, eu te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Quem que são os gentios, gente? Eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Continua, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Meu irmão, minha irmã, é importante você entender que Deus nos deu o próprio Jesus como aliança. Sem ele, a nova aliança nunca existiria. E essa não foi uma ideia que Deus teve depois que o homem pecou. A nova aliança, gente, não foi uma ideia depois que o homem pecou lá no Éden. Na verdade, foi algo que sempre esteve no coração de Deus. Olha o que ele diz em Apocalipse 13:8, gente. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Gente, isso aqui é poderoso demais. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer, gente? Antes de haver luz, houve cruz. Já estava no coração de Deus essa aliança de Jesus. Essa aliança, a nova aliança, já estava no coração de Deus. Antes de haver luz, houve cruz. Nós vemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não foi uma ideia que só ocorreu Deus mais tarde, não, gente. Isaías 42, ele mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, é a nossa aliança e que ele foi morto desde a fundação do mundo. E a aliança era, portanto, a ideia original de Deus, sempre foi. Deus não é apenas um Deus de aliança, mas também um Deus que mantém a sua aliança. Ele jamais firmará um contrato com alguém, gente. Deus não firma contrato, mas sempre vai oferecer a sua aliança a qualquer um, qualquer pessoa que esteja disposto a receber a nova aliança ou aceitar essa aliança. Agora, por que há tanta confusão em relação à velha e à nova aliança na igreja de hoje em dia, gente? Sabe por quê? O diabo, ele está trabalhando duro. Sabe por quê? Para garantir que o engano sempre se manifeste na igreja. O engano. Já falei na live aqui que teve também sobre guerra espiritual. A única forma de o diabo te atacar é através do engano e cilada. Mais nada. Porque ele é o derrotado. E olha o que diz em 2 Coríntios 11:3, gente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, gente. Tá vendo? O engano te afasta da simplicidade que há em Cristo. Meu irmão, minha irmã, o grande problema do engano, sabe o que é? É que quando somos enganados, nós nem imaginamos que nós nos tornamos vítimas do engano. Por vezes você está sendo enganado, mas você
Não acha que é engano, você nem sabe que está sendo enganado. Porque se você soubesse que estava sendo enganado, você ia o quê? Fugir do engano. Não é isso, gente? Além da estratégia do inimigo, gente, outra razão importante para a existência dessa confusão entre velha e nova aliança é o fato de nós não sabermos ler, estudar e entender a Bíblia, gente, da forma correta. Quando você lê e estuda a palavra, nós precisamos aplicar algumas regras simples. Eu falei isso numa live, mas vou repetir. Nós devemos nos perguntar com quem Deus está falando, pois a Bíblia faz distinção entre 3 grupos de pessoas, meu irmão, minha irmã, às quais Deus se dirige: os judeus, os gentios e a igreja de Deus. 3 grupos. Em 1 Coríntios 10:32, nós temos uma referência dos 3 grupos, olha só. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Aqui, judeus, gregos representavam os gentios e nem para a igreja de Deus. A outra regra, meu irmão, minha irmã, que precisamos entender é que Deus, ele trata esses 3 grupos de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e estejam sob a lei de Cristo, sob a nova aliança e sobre a lei do amor. Nós precisamos entender também as diferentes épocas que aconteceram, gente. Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Jesus, o período que ele viveu aqui na terra, e o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão. 3 períodos. Foi apenas após a ascensão de Jesus que o Espírito Santo foi derramado. Foi quando o Espírito Santo foi derramado e a igreja começou a se manifestar na terra. Nós vivemos hoje, meu irmão, minha irmã, no período da graça, em que a porta da salvação está aberta para todos. Nos dias de hoje, que é outro engano, Deus não está julgando ninguém, meu irmão, minha irmã, nem pessoas, nem nações. Deus não permitiu o coronavírus, Deus não permite que mal aconteça a você. Isso é engano. Deus não está julgando, vivemos no tempo da graça. A ira de Deus virá depois que Jesus voltar. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 1:10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, ou seja, estamos aguardando Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Tá entendendo? Quando Jesus voltar, tá muito claro isso, gente. Aí sim a ira de Deus virá. É o julgamento. A ira vem no julgamento. Gente, o que nós precisamos fazer é também nos perguntar quem está falando ali na palavra. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E é importante você aprender todas as partes da Bíblia, gente. Mas também nós devemos distinguir quem está falando e para quem está falando. Por exemplo, as pessoas usam o livro de Jó e constroem uma doutrina baseada em partes do livro de Jó, gente. Nos primeiros 41 capítulos do livro de Jó, nós vemos basicamente, sabe o que é? Não é Deus falando, gente, mas Jó falando com seus amigos. E eles dizem muitas coisas que não estão alinhados com o coração de Deus. Inclusive no capítulo 42, o próprio Deus repreendeu aquelas pessoas. Olha o que ele diz em Jó 42:7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, mas o meu servo Jó. Você está entendendo, gente? Não adianta você ficar pegando versículo isolado, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, sem entender o sentido. Quando nós aprendemos a interpretar a Bíblia corretamente, nós teremos mais revelação, gente, da maravilhosa nova aliança. Desfrutaremos plenamente da aliança.
e glorificaremos o nome do nosso Senhor Jesus. O que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, é que nós não temos que obedecer ao que está na velha aliança. E nós não podemos misturar a velha com a nova aliança. Isso é muito importante, porque somos salvos através de uma nova aliança. A grande maioria dos cristãos misturam a nova com a velha aliança, e isso não vai funcionar na tua vida. Por isso que muitos de nós não alcançam a vitória que desejamos. E eu queria analisar com você agora uma passagem que está em Lucas 5, 30 a 39. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao médico, mas pecadores ao arrependimento, desculpa. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, daqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha, e se o fizer estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Presta atenção. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhos. Em outras palavras, diz odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, ou os odres, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo pode ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Gente, olha isso. Eu amo essa passagem. E ela fala muito sobre nova e velha aliança. Aqui Jesus está conversando com os fariseus. Eles questionavam do porquê que Jesus estava comendo e bebendo com um pecador. Isto era um problema porque os fariseus viviam sobre a velha aliança. E com isso eles tinham que manter a lei. E eu vou falar algo que vai chocar você agora, tá? Chocar. Muitas igrejas provavelmente jogariam Jesus para fora quando ele chegasse nos seus cultos. Que isso, Vinícius? Sabe por quê? Pois eles não iriam crer em Jesus, mesmo achando que estão crendo. Pense comigo e depois você fala se você concorda ou não. Vamos imaginar que um homem chega ao culto de domingo na sua igreja. E este homem entra na sua igreja e traz uma mulher junto com ele. Todas as pessoas nesta cidade conhecem aquela mulher que entrou com aquele homem no culto e sabe que aquela mulher é uma prostituta. Todo mundo conhece ela como uma prostituta. Ela e ele se sentam na igreja, e mesmo que ela esteja meio acanhada, ela fica por ali, e de repente ela começa a chorar de uma forma compulsiva. Começa a beijar os pés daquele homem. Ela beija os seus pés e diz: eu te amo, eu te amo. E depois ela passa os cabelos nos pés daquele homem. Agora me respondam com sinceridade, meu irmão, minha irmã. O que vocês fariam? Muitos iriam responder assim para mim: me desculpe, mas isso é um culto. Por favor, comporte-se. Estamos adorando um Deus aqui, um Deus santo. Não se comporte dessa maneira. E essa mulher não ia parar. Ela não ia parar e as pessoas falariam: por favor, saia daqui, você e este homem. Meu irmão, minha irmã, nesse caso hipotético que eu falei para você, significa que nós acabamos de colocar Jesus para fora do nosso culto. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus sentou com pessoas religiosas, a prostituta veio e chorou sobre os seus pés e secava os pés de Jesus com os cabelos dela. Na palavra diz que essas pessoas religiosas disseram a Jesus que se ele soubesse quem era aquele tipo de mulherzinha, entre aspas, não deixaria ela se comportar daquela forma.
Eles contestavam. Olha, gente, olha o que diz em Lucas 7,39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Sabe o que Jesus respondeu, gente? Oh, glória a Deus. Em Lucas 7,47, assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E ele ainda diz nos versos 44 a 46. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher aqui? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés? Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Meu irmão, minha irmã, foi como se Jesus dissesse assim: vocês se acham muito autossuficientes. Ela sabe que é uma pecadora. Ela sabe que precisa da minha misericórdia. Ela sabe que precisa do meu perdão. Por isso que ela está aqui junto comigo. Quando nós vivemos plenamente a nova aliança, meu irmão, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Nós seremos atrativos para os pecadores. Escuta isso. Os pecadores não gostam de religiosidade. E Jesus não é religioso. Foi o que ele combateu quando ele esteve aqui na terra. E os pecadores não gostam de religiosidade. Nós precisamos apresentar um Jesus para os pecadores. O Jesus da nova aliança. Os fariseus, eles ficavam indignados com Jesus, porque Jesus não era religioso, gente. E aí Jesus contou a parábola do vinho novo em odres velhos. Quando ele falou isso, do vinho novo em odres velhos, meu irmão, minha irmã, ele estava dirigindo-se aos líderes religiosos que acreditavam na velha aliança. E Jesus falou para eles em outras palavras: eu estou trazendo vinho novo, a nova aliança. Nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos, e se você misturar o novo com o velho, vai perder tudo que você tem. Foi isso que Jesus quis dizer. E eu tenho insistido muito, meu irmão, minha irmã, com vocês, que você precisa escolher se vai viver na nova ou na velha aliança. Não pensando como o pastor falou lá, que não existe. Só existe uma aliança. E é só nova. Mas que velha aliança, não sei o que, papapá. E, gente, e outra coisa que Jesus quis dizer com essa passagem, que é incrível, gente. O verso 39 dessa passagem de Lucas 7, Jesus fala assim: e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Olha só, gente, o que Jesus quis dizer com isso? Como dizer que o novo é bom e o velho é ruim? Ele disse o contrário, né? Gente, ele não disse nessa passagem que a velha aliança é melhor. Ele disse que quem bebeu o vinho velho vai dizer que este vinho é melhor. Mas ele quis dizer algo interessante também nessa passagem. Ele quis dizer o seguinte, que ninguém imediatamente vai desejar o vinho novo. Tá entendendo? Mas aí você pode perguntar, mas por que, Vinícius? O vinho novo é melhor. Como não vamos desejar a nova aliança imediatamente? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque foram mais de 1700 anos bebendo este vinho velho. A nossa segurança estava neste vinho velho. A nossa justificativa estava no vinho velho. Nós acreditávamos que tudo só dependia de nós. E isso trazia-nos uma certa segurança. Então as pessoas não estavam seguras para largar o velho e ficar no novo. Mas Jesus falou que ninguém imediatamente desejaria o novo, mas depois de um curto tempo, você experimentará o vinho novo e nunca mais vai querer o velho, meu irmão, minha irmã. Eu garanto isso a você. Deixa-me te dizer uma coisa, algo importante. Se você experimentar o vinho novo, você não vai querer o velho. Então, experimente.
Dê essa oportunidade para você, como tantos aqui estão dando e estão mudando de vida, gente. Relatos aqui, eu não estou vendo aqui os comentários, que eu não assisto o chat, gente. Porque ou eu falo ou eu vejo o chat. Então, eu sei que tem vários aqui que já falaram o quanto mudaram a vida deles por causa que experimentaram o vinho novo, gente. Estão experimentando o vinho novo. E se você se der essa oportunidade, você vai saborear um pouco da nova aliança. E imediatamente você vai sentir algo diferente dentro de você. Você pode ter certeza que eu garanto. A obra consumada da cruz é maravilhosa, meu irmão, minha irmã. O nosso futuro começou há 2000 anos atrás, a partir da passagem de João 19:30, que diz assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Nosso futuro começou aí, gente, há 2000 anos atrás. Eu estou absolutamente convencido, meu irmão, minha irmã, desta palavra, está consumado. Tudo que eu leio na palavra está no meu coração e mente, está consumado. A obra consumada da cruz está completa, não precisa adicionar nada, só tem que acreditar. É aonde a vida cristã começa. Já tem exemplos aqui que eu falei de pessoas que estão 10, 20, 30 anos na igreja, agora que elas começaram um relacionamento pessoal com Deus, porque a religiosidade não estava deixando. E depois que elas descobriram e foram libertas pela obra consumada da cruz, estão tendo uma comunhão incrível com o Senhor. A vida cristã não é esta mudança lenta, gente, que muitos pensam. Eu costumava acreditar nisso. Mas o problema é que nós acreditamos nas coisas erradas e a mudança já aconteceu lá na cruz. O que nós temos que aprender é combater a incredulidade do coração e nos apropriar do que aconteceu 2000 anos atrás. Você quer saber seu futuro, meu irmão, minha irmã? Olha para a cruz. O Espírito de Deus, ele muda as nossas vidas. Ele que muda a gente, e não a nossa própria força. Se você quer saber qualquer coisa, olha para a cruz. A velha aliança tinha a lei como base, gente. A velha aliança tinha a lei. Então, para você ser abençoado, você tinha que seguir a lei. A base da velha aliança, meu irmão, minha irmã, eram 10 comandos, que são os 10 mandamentos, e 603 outras leis. Deus escreveu, ela era chamada como Torá. Torá era o nome. Está escrito na palavra. O que você precisa entender é o seguinte, que a velha aliança foi feita entre Deus e o povo de Israel. Então, para você ser abençoado na velha aliança, você precisa obedecer à lei. Eles tinham que obedecer tudo para serem abençoados. Gente, olha só, agora vocês vão entender a velha aliança. Deuteronômio 7,12 diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Gente, isso foi o que Deus disse. Então, se você quer ser abençoado, você tem que ouvir estas leis e cumpri-las. Mas sabe o que aconteceu? Eles quebraram a aliança. Lembra de uma passagem dos 10 mandamentos que diz: você não deve fazer nenhuma imagem esculpida? Quando Moisés estava descendo com os 10 mandamentos, eles já tinham quebrado, pois eles já tinham feito uma imagem. E com isso eles começaram a receber maldições pela quebra da aliança. Terrível, gente. É terrível como tem gente que quer viver na velha aliança, que quer ouvir o velho. Se eu pudesse descrever, gente, as duas alianças em uma única sentença, numa frase, as duas alianças, guarda isso. Na velha aliança, tudo depende de mim. Na nova aliança, nada depende de mim, e sim de Jesus. Na velha aliança, tudo depende de mim. Na nova aliança, nada depende de mim, e sim de Jesus. Você quer viver aonde, gente? Nunca misture a velha com a nova. A velha aliança era feita de 633 leis, gente. Você consegue imaginar isso? 633 leis? Se você quebrar uma lei, uma única vez, você seria amaldiçoado. É isso que diz, gente, na palavra.
Agora deixa eu me perguntar uma coisa para você. Nós temos que obedecer. Agora, essa pergunta, eu vou abrir o chat. Rapidinho. Vou te fazer uma pergunta agora. Nós temos que obedecer os 10 mandamentos, sim ou não? Responde aí. Nós temos que obedecer os 10 mandamentos? Rapidamente, gente. Só quero ver uma meia dúzia de resposta. Sim ou não? Só 2 vão responder? Sim, sim. Não, sim, 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 sim. A maioria sim. Sim, 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 sim. Oh, glória. Tá bom. Não se choque com o que eu vou falar agora, meu irmão. Não se choque. Mas vocês vão entender. Eu perguntei, vocês têm que obedecer os 10 mandamentos? A grande maioria falou sim aqui. Eu tenho certeza que a maioria vai responder sim, como eu um dia respondi sim. Meu irmão, minha irmã, eu, Vinícius, não vivo pelos 10 mandamentos. Isso chocou você? E eu vou te fazer outra pergunta. Outra pergunta. Vamos ver se você vai saber responder agora. Qual é o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Fala aí pra mim. Qual o quarto mandamento? Fala assim, não sei, não sei. Quem não sabe, bota não sei. Quarto mandamento. Eu sei que a maioria aqui, gente, não vai saber qual é. Então tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro chat. Isso aqui, gente, é dinâmica para você guardar no teu coração, tá? Olha só. Qual é o quarto mandamento? A maioria falou que acredita. Aí eu perguntei aqui, qual o quarto mandamento? A maioria aqui não sabe. Eu sei disso. Fala, qual o quarto mandamento? Não sei. Não sei, eu tenho que olhar lá na palavra. Pera aí. Você não sabe? Se você acredita que devemos obedecer os 10 mandamentos e respondeu não sei, você está em pecado. Você é um pecador. Como você pode viver por um mandamento se você não conhece? Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? O quarto mandamento, você tem que guardar o sábado. É o Shabá, que eles chamam. Você tem guardado o sábado? Você toma café de manhã no sábado? Você vai às compras no sábado? Se você vai e você acredita que vive nos 10 mandamentos, você é um pecador. Você quebrou o quarto mandamento. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Olha o que diz em Romanos 13:8. Agora você vai entender, gente. Presta atenção. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha só, meu irmão, minha irmã. Eu não vivo pelos 10 mandamentos. Eu vivo pela lei do amor. Essa é a nova aliança, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Multiplique-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Olha só, gente. Você ouviu que a Bíblia diz obedecer toda a lei que está escrito aqui. Ou seja, cada uma das 630 leis. Se eu perguntar aqui se você quer ser abençoado, você falar, meu irmão, minha irmã, você quer ser abençoado? Todo mundo vai falar que quer. Na velha aliança, este é o único jeito de ser abençoado. Você tem que seguir todas as 630 leis em todos os momentos da sua vida. Olha o que diz, gente, Deuteronômio 28:15. Presta atenção. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Agora eu te pergunto, por que as pessoas misturam o vinho velho com o vinho novo? Olha o versículo, gente. Olha esta velha aliança terrível. Você tem que cumprir todos os mandamentos, todos os estatutos, as 630 leis, todos os momentos. E se você quebrar uma única vez, você é amaldiçoado. E se você falou agora que você acredita nos 10 mandamentos e não sabia qual era o quarto e não cumpre, você será amaldiçoado. Isso não é óbvio, gente? E diversos pregadores pregam esta palavra que eu li de Deuteronômio aqui, gente, que falam que se não cumprir os mandamentos, as pessoas, todas as maldições vão acabar, vão cair sobre elas. Tem pregador da palavra que usa essa palavra para falar sobre obediência a Deus, gente.
Uso esse versículo para nos dizer como é importante obedecer a Deus. Sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece? As pessoas vão obedecer a Deus por medo, gente. Se eu não obedecer a Deus, a maldição vai cair sobre mim, o pastor falou. Essa é a nossa igreja, gente, que prega isso. A maioria prega isso. As pessoas vão obedecer a Deus por medo e não por amor. Meu irmão, minha irmã, se nós amamos, nós somos obedientes. Ele não pode me amaldiçoar. Ele já fez isso a Jesus por causa da minha desobediência. Jesus foi punido na cruz. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Ele não pode me amaldiçoar mais. Ele só pode me abençoar. Olha que beleza, Jesus nos livrou da maldição da lei. Jesus nos libertou disso e agora eu posso obedecê-lo. Simplesmente porque eu amo. Eu obedeço a Jesus não porque eu tenho medo de ser punido por ele, é porque eu amo. Eu não tenho que ficar com medo dele, gente. A velha aliança destrói a relação entre o homem e Deus. Agora escuta isso aqui. Você tem que entender que se você misturar a velha com a nova aliança, qualquer parte que seja, você será amaldiçoado toda vez que quebrar apenas uma parte desta lei. Você não concorda comigo? E você quer viver dessa forma? Eu tenho certeza que não, gente. Tiago 2,10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tudo que eu falei está aqui, ó. Tiago fala. Se você quebrar um item dos 630 leis, você torna-se culpado de quebrar toda a lei. Essa é a velha aliança. Se você tropeçar uma única vez, você está com problemas, meu irmão, minha irmã. Se você vive na velha aliança, é isso que acontece. É por isso que eu não quero nada com a velha aliança. A lei foi dada para nós porque Deus escreveu todas as leis. Ela foi dada por Deus, gente. A lei foi dada por Deus. A lei, gente, olha só, a lei não é terrível. A lei é boa. A própria Bíblia diz que a lei é boa. A Bíblia fala isso. O problema não é a lei, gente. Somos nós. É eu e você. Porque nós somos incapazes de obedecer a lei o tempo todo. E você pode perguntar, então por que Deus fez essa lei? Olha isso, gente. Presta atenção. Sabe por que Deus fez a lei? Oh, glória! Porque Ele queria mostrar para você e para mim como a nova aliança é incrível, como o vinho novo é melhor. Olha o que diz em Gálatas 3,24. Assim, a lei foi nosso tutor para Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei foi o tutor, foi o que apresentou a lei, foi nosso tutor até que Jesus viesse. E nós hoje somos justificados em Cristo Jesus. Gente, o problema nunca foi a lei. A velha aliança diz que a sua bênção depende do seu esforço na velha aliança. A lei mostrou que depende de mim, do Vinícius. E se depender de mim, eu nunca vou ser abençoado. Meu irmão, minha irmã, eu preciso apenas, sabe do quê? Só de Jesus. Eu preciso apenas acreditar que está consumado. A própria lei mostra que eu preciso de Jesus. A lei sempre vai apontar para Cristo, gente. A lei tornou nosso guia para conduzir-nos a Cristo e que somos justificados apenas pela fé. Você precisa interpretar a Bíblia, a velha aliança, através da nova aliança, gente. Se você não tiver uma noção de nova aliança, você vai entender tudo errado. Essa é a nova aliança. Toda a lei da velha aliança aponta para Cristo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3:6 que a letra mata. A letra não traz nada além de morte. A lei nunca traz vitória sobre o pecado. É impossível, gente. Somente a graça nos traz a vitória sobre o pecado. Nós queremos bênçãos por obedecer a lei, mas nunca seremos abençoados desta forma, pois já está consumado em Cristo e nós já fomos abençoados pela obra consumada da cruz. Muitos acreditam que Deus tem que nos abençoar pelo que nós fazemos, gente, até hoje. Na verdade, Deus me abençoou porque eu estou em Cristo.
Eu sou abençoado porque eu estou em Cristo. É isso e ponto final. Eu sou abençoado em Cristo e não pelo que eu faço. Se você entender a nova aliança, isso vai revolucionar a tua vida. Muitos ficam pensando assim: se alguma coisa der errado durante a minha caminhada é porque eu não fiz o suficiente. Escute, meu irmão, minha irmã. Se algo deu errado é porque você não acreditou na coisa certa. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. Agora não fique chocado, tá? De novo, hoje estou chocando muita gente aqui, né? Vinícius, você está falando que então não tem que obedecer 10 mandamentos? E o adultério? Foi o que o pastor lá falou. Se perguntou lá pro rapaz, pergunta pro rapaz lá se a mulher dele se envolver com o outro, ele vai deixar, porque está nos 10 mandamentos. Meu irmão, minha irmã, se eu cometer adultério hoje, Vinícius, eu vou te falar algo. Deus não vai me punir, gente, porque eu cometi adultério. Sabe por quê? Porque Deus puniu Cristo pelo meu pecado, passado, presente e futuro. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. A nossa punição foi colocada sobre Cristo. E não interessa se eu estou adulterando. Meu irmão, minha irmã. Então o que acontece quando eu cometo adultério? Primeiro, você tem que entender, Deus não vai me punir. Mas sabe o que vai acontecer? O meu pecado vai destruir o meu casamento. O meu pecado vai destruir o meu ministério. O meu pecado terá consequências terríveis. Mas Deus não vai me punir por isso. Eu vou colher o que eu plantei. Consegue entender, gente? Então a pessoa fala assim: então eu posso, não tenho que cumprir os 10 mandamentos, então eu posso adulterar, eu posso matar. Gente, nós vivemos na lei do amor. Quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama cumpre a lei toda. Vocês têm que aprender essas diferenças, meu irmão, minha irmã, pois de outra forma você vai voltar hoje para a velha aliança. Se você não vê essa diferença, gente, você volta toda hora. Como foi no meu começo de caminhada na nova aliança. A maioria dos cristãos, elas vivem com medo de Deus. E com isso não tem prazer na presença dele, gente. É um suplício. O que nós vemos de cristãos estressados, gente, que vão orar por obrigação. Gente, quando eu comecei a orar de acordo com a nova aliança, e eu falei isso que ia acontecer com muita gente aqui, era uma cobrança. Porque eu já falei sobre a oração da nova aliança, gente. Quem não assistiu está nas lives anteriores. A oração da nova aliança, gente, você fica na presença de Deus, no descanso dele, no lugar secreto. Você faz a meditação com Jesus, você fica na presença dele, você desfruta do amor dele, você louva ele, você adora ele, você agradece, aí você fica em silêncio, quietinho. Para muita gente isso não é oração. Oração você tá lá, gritando, e não sei o que, e sapateia, e dá volta, o Espírito Santo começa a virar. Gente, isso não existe, gente. Me perdoem. O Espírito Santo é uma voz suave no teu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, começava a cobrança. Você não orou hoje. Você não orou hoje. Você não orou. Só que eu orei o tempo todo, gente. E essa cobrança vai vir no teu coração porque a gente está acostumado com o vinho velho. Gente, você tem que entender a diferença das duas alianças. E eu acho que hoje esse conteúdo esclareceu muita coisa no teu coração. A maioria dos cristãos vive com medo de Deus, gente. A lei não vai te livrar do pecado. Somente o amor pode fazer isso. Só o amor e a graça de Deus tem o poder de livrar você do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, você não deve depender da sua obediência para ser abençoado por Deus, não. A minha bênção, a sua bênção não depende da minha e da sua obediência. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A minha e a sua bênção já aconteceu em Cristo. Então olhe para a cruz. Se nós cremos que as bênçãos dependem de nós, em algum momento nós escorregamos e voltamos para a velha aliança.
Espero que essa live, meu irmão, minha irmã, tenha sido esclarecedora para você. Então vamos orar. Senhor amado, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva. Obrigado, Senhor, pela nova aliança. Obrigado, Deus amado, por ter dado o seu Filho único para morrer por nós naquela cruz. Jesus, obrigado pelo teu sofrimento. Nós cremos no que o Senhor fez na cruz, da nova aliança que foi formada através da sua morte e ressurreição. E nós queremos viver nessa nova aliança, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é Espírito da verdade. Não é o Vinícius, é o Senhor que fala a verdade nos corações. Toque nos corações dos meus irmãos e irmãs e revele a verdade da nova aliança e da obra consumada da cruz na vida de cada um deles. Assim como minha vida nunca mais foi a mesma, eu desejo que a vida deles também nunca mais seja a mesma. Que eles comecem a viver essa nova aliança, que no primeiro momento vai trazer uma paz que excede o entendimento em seus corações e uma liberdade que eles nunca sentiram, para que eles possam desfrutar das bênçãos que já estão à nossa disposição no plano espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E meu irmão, minha irmã, dá o seu like se você não deu, compartilhe essa live, assista as outras lives, estamos juntos. Te amo em Cristo. Até a próxima. Beijo no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra